falar, como que foram as entrevistas hoje? Para o setor público, né? À tarde teve as visitas, correu tudo certinho de acordo com a agenda, como que foi? Deu tudo certo, Gi. Sim, A gente só se surpreendeu pela quantidade de secretários, né, Lise? Foram sim, muitos foi a primeira secretários, vez, foram muitos. uns 20 secretários, mais ou menos. Ó, A gente até até ficou eu com vou medo de não corrigir meu conseguir número lá. ter tempo. E como Oi, que Fabi. foi? Secretário, né? O que, Fabi, que você falou? Eu estou corrigindo o número aqui no documento da ata, porque eu tinha colocado 18 e depois chegaram mais 4. Não, eu tenho aqui também a lista de presença, depois a gente vê. Tá aqui a lista comigo. Mas é isso, a gente ficou com um medinho de não dar tempo, né? Porque eram 20 secretários para falar, e a gente fez aquela mesma dinâmica de pedir para eles levantarem quais eram os principais desafios. Ah, o prefeito participou dessa parte também. Aí a gente teve essa dinâmica deles levantarem os 3 principais desafios como ponto de partida, e aí a gente pediu para que eles apresentassem. E a partir disso, né, a gente foi fazendo as perguntas que a gente achou ali do que se encaixavam na discussão e deu prosseguimento. Aí acabou que, graças a Deus, ficou certinho. A gente fechou assim, com um pouquinho a mais do que o planejado, mas meio que dentro ali do esperado, não foi tanto a mais, não. É porque no final a gente só teve um momento mais institucional, né, Fabi, de apresentar um pouco das ferramentas para a gestão, aí a gente acabou saindo de lá meio-dia e meio, mas a reunião mesmo dessa parte do diagnóstico foi aí até meio-dia, meio-dia e 5, mais ou menos. De E 9h30 aí até a meio-dia. gente atrasou um pouquinho, porque o prefeito chegou ele dizendo ele estava com o governador, e aí ele chegou, já eram umas 9h40, então por isso que a gente atrasou também um pouquinho mais. Mas deu tempo para todo mundo fazer sua fala, foi bem legal, a gente conseguiu fazer com que as pessoas pudessem participar. Não teve tanto, claro, sempre haverá crítica, uma coordenação ou outra, né? A falta de comunicação foi uma coisa com certeza apontada também, viu, Quase Yuri? Claro, unânime. é. Mas não teve quebra-pau, Fabi, cadê a emoção? Pois é, cara, eu até tentei instigar, mas eu não tenho, sabe, o molejo que vocês têm, assim, tipo, bora, galera! Brincadeira. Mas, E assim, as pessoas foram bem participativas. a condução em si correu bem? Foi tudo bem? A Lise que tocou? Não sei como é que vocês dividiram. Fabi fez a Eu fiz a primeira parte, né, de apresentação. Desculpa, Lise, foi sem querer. Não, é a mesma coisa, pode continuar. Eu estava falando isso, pode continuar. Eu fiz a primeira parte ali da apresentação do projeto, e aí em seguida a gente começou a falar, a Liz começou a falar do diagnóstico, mas na hora ali de fazer os registros, nós duas conseguimos fazer. E aí algumas perguntas partiram tanto da Liz quanto de mim, assim, a gente tinha alguma dúvida em relação ao que estava sendo abordado, então a gente meio que tentava, para poder clarificar um pouco as ideias, a gente também tentava fazer um apontamento, um questionamento. Uhum, isso. Não, isso é sempre muito bom. Eu lembro que quando eu estava em Goiás, eu e o Gabriel, a gente foi conduzir uma reunião, aí a gente sempre ficava ali. Eu anotava um pouquinho, aí fazia alguma pergunta, ia trocando. Eu acho que cansa um pouco menos, né? Porque é bem cansativo o processo, mas Não, é muito bom. a ideia inicial era até mesmo eu fazer as perguntas e a Fabi escrever, mas eu sinto que eu absorvo, entendo mais a dinâmica e o que eles estão falando quando eu escrevo também. Eu até falei, não, Fabi, eu também vou digitar, porque para mim fica mais fácil de assimilar as ideias. Aí a gente acabou fazendo isso. Eu fiz as minhas anotações, a Fabi as dela, e a gente foi complementando com perguntas. Foi bem orgânico, assim, foi bem tranquilo. Entendi. E aí depois teve o almoço, né? Vocês Sim. conseguiram fazer uma reunião ali intermediária de alinhamento antes do almoço ou pós o almoço? Não, pós-almoço a gente conversou, a gente já almoçou só nós duas, né? Então a gente já fez uma conversa ali durante o almoço mesmo, mas pré-almoço não teve. O máximo foi a gente ler o documento ontem, aquele documento lá do diagnóstico, para ter uma ideia mais ou menos de como era o município e às vezes levantar esse ponto, né, na fala deles, mas não teve reunião prévia, não. Mas após teve Vocês durante o almoço. não teve briga de manhã e vocês almoçaram em paz sozinhas, tá muito errado esse diagnóstico de vocês. Mas, Tem Yuri, eu vou te algo falar acontecendo. o que acontece? A gente tem uma situação aqui, é realmente uma questão de perfil até a gente para meio que tentar se blindar com uma ação que aconteceu. O César teve um problema com a esposa dele, não sei se você chegou a saber dessa informação. Fiquei sabendo, sim. Pois é, e aí eu já cheguei assim, eu não estou
mostrando meus dentes para você, então, por favor, vamos limitar aqui. E ele é muito atirado, ele vem com umas coisas assim, aleatórias, sabe? Assim, tipo, agora bom ter mesmo eu limite. estava rindo. Isso, é essa palavra. Então, assim, eu falei para a Lise que a gente ia. Eu falei para ela que eu ia defender ela, mas a gente não queria muito, assim, mostrar muitos dentes, justamente para o cara, ó, mantenha o seu profissional e nós seremos profissional daqui. E aí, como ele tem esse problema, eu acho que com a esposa, ele é quem é o nosso ponto focal. Ele foi almoçar e para nós é lindo. E nós não queremos, né, Liz, ter esse tipo de contato. Tá O lindo, colega, tá perfeito. com ele não, mas o colega que é subordinado a ele, o Maicon, ele é de boa, ele é tranquilo, e até então não trouxe nenhum problema para nós nesse sentido, né? Para você ter uma ideia, quando a gente terminou a reunião, o Maicon já disse para ele, sua mulher já ligou na prefeitura porque seu celular está desligado. Então, assim, isso é uma coisa que a gente fica, sabe, assim, com medo também, um pouco pé atrás, para não sobrar para nós. E aí eu, como, né, uma pessoa calma e tranquila, eu não vou aceitar um negócio desse. Então, vamos manter o profissionalismo. Convenhamos que não tem nada a ver com vocês, né? Não tem, mas a mulher dele não entende isso, entende? Tô falando assim, então, mantenham a classe de vocês mesmo, preserve a imagem, enfim, o trabalho de vocês. O trabalho é bem sério que vocês estão fazendo aí. Não dá pra ficar envolvido nesse tipo de coisinha que não tem nada a ver com vocês. Pois é. E Mas eles eu até chegaram. tava comentando. Pode falar, Liz, por favor. Tava comentando com a Fabi agora, a gente voltando para cá pro hotel, que se continuar assim tá ótimo, a gente não vai se sentir sobrecarregada. Foi tranquilo de manhã, tá bem tranquilo, assim, de todos os diagnósticos eu até me atreveria a dizer que é um dos mais tranquilos, até hoje, obviamente, mas eu acho que vai continuar nesse fluxo, pelo menos é o que eu tô sentindo. Minha pergunta foi era em relação às visitas, assim, tá correndo tudo bem? Porque provavelmente ele deve acompanhar vocês, né? Como que foi? À tarde, depois do almoço, a gente fez uma primeira visita num programa deles chamado Gerar, que é um programa de capacitação da população em diversos cursos capacitatórios diferentes, né? Aí lá mesmo nesse lugar, no lugar que a gente foi, fica em cima do CRAS, do município, de um dos CRAS, eles têm 4, parece. E aí eles têm 2 equipamentos de capacitação e um outro equipamento também que eles fazem essa ponte entre o empresário e quem eles capacitaram. Então, a ideia é juntar mesmo o público e o privado nesse sentido, para que quem se formar continue dentro da empresa que começa a atraí-los não, a terem eles dentro parceria, né? É uma parceria, dentro da equipe. Eles disseram lá que, inclusive, teve sei lá, de 7 pessoas que se formaram lá, 5 já estavam contratadas por uma empresa que eles fizeram essa ponte. Então, parece que é uma coisa que está fluindo bem legal. Eles falaram que tem cadastro cadastro de espera, reserva não, de espera. São cursos na área de culinária, e aí tem bolo, panificação, confeitaria, né? Bolo, confeitaria, enfim. Tem cursos também lá de informática. Hoje a gente conseguiu também visitar uma parceria que eles têm, que eu não me lembro agora com quem, Lízia, da carreta? Senai. Com Senai. E aí a gente até conseguiu subir na carreta e estava tendo uma aula ali, eles estavam produzindo coisas de marcenaria. Adesivagem. Não, tinha marcenaria, mas a aula era de adesivagem de alguma coisa aí. Era o pessoal da Tec Bond, se eu não me engano, né? Mas era nas coisas de dama, não era? Adesivando as damas ali, né? Que eram as damas feitas a cabo de dama, era feito com madeirinha. Eu acho que sim, porque eles estavam com outras coisas, enfim, lá. E aí tem cursos também, tem outro curso que agora eu não vou me lembrar do que, mas assim, é muito legal, eles fazem um cadastramento das pessoas que estão no Cade Único para poder priorizar essas pessoas. Tem pessoas, são 3 unidades, inclusive a gente visitou a segunda unidade, uma das unidades, que é um bairro um pouco mais afastado, que esse é exclusivo para, chama Escola da Beleza, então tem aulas de design de sobrancelha, cabeleireiro, massagem, e aí isso foi também eles inscreveram esse projeto numa proposta do Ministério da época da Cidadania, e isso foi uma premiação que veio do Ministério para eles poderem fomentar esse curso, foram premiados, então hoje foi cerca de R$1 milhão, e ainda hoje eles têm em caixa cerca de 300 mil,
montaram todo o espaço, mas a prefeitura aporta o local, ali é ela quem banca, mas todo o equipamento foi comprado com esse dinheiro e os funcionários que administram as aulas também são pagos com o dinheiro dessa premiação. Eles controlam isso muito bem. Essa segunda unidade foi inaugurada em 2020, a primeira foi inaugurada em 2017. Essa que a gente visitou do CRAS, o prédio é público, esse da Escola da Beleza é locado, mas é um bairro ali onde realmente carece muito, e inclusive tirei fotos, viu, Yuri, para mandar, para poder mostrar o que é uma cidade feia. Ótimo, ótimo. A Thaís merece, né? É feia, viu? A Thaís merece, cara. Esfrega na cara da Thaís. Mas eles assim, chegaram o projeto é bem bacana. Eles chegaram a comentar algum problema de empregabilidade no município? Porque... Não, mas foi na reunião com os gestores, a gente perguntou se, na verdade, o problema eles têm muitas vagas, existe muitas vagas, mas também tem um problema de baixa remuneração, que faz as pessoas irem para outro lugar, que isso eu acho que é muito comum, até porque a cidade é metropolitana, né? Então, acaba que tem outras oportunidades ali, e é perto da minha casa, eu vou e volto. Mas eles falaram que emprego tem muitos, eles querem sim trabalhar a possibilidade das pessoas que estão sendo capacitadas ali ficarem no município. E aí eles fizeram uma coisa muito legal, achei isso muito, muito bacana, que foi contato com as indústrias, com as empresas locais, para saber quais eram as demandas e o que eles mais sentiam falta para poder fazer com que houvesse mais empregos ali. E aí foi colocado por exemplo, que eles têm dificuldade na mão de obra qualificada para caminhão, para mecânica de caminhão. E aí eles fizeram uma parceria e já vão iniciar o curso para mecânicos de diesel. E aí isso vai facilitar, inclusive, a contratação dessas pessoas que vão fazer esse curso por essas empresas. Achei fantástico isso, achei muito legal. Então, a comunicação entre setores está funcionando, né? Que é uma coisa rara. Mas eles falaram que é um problema. Ainda assim apontaram como problema. Ainda assim é um problema. Sim. O próprio prefeito levantou como um dos desafios da gestão. Mas é interessante depois ver, conforme as outras entrevistas, como que esse ponto ele vai ser abordado. Lógico que não é bom citar esse ponto que foi trazido diretamente no setor público, mas é bom perguntar ali sobre empregabilidade, é um tema que geralmente aparece muito, principalmente na sociedade civil, setor produtivo também. Beleza. E, você chegou a ver as anotações que eu coloquei ali? Eu não sei se a Liz já colocou as delas ali também. Não. Porque assim, eu fiz umas anotações, mas elas não estão no modelo. Eu só fiz as anotações no meu Word aqui, não estão no modelo. Aí eu falei, não vou jogar assim, meio bagunçado. Mas eu pretendo depois organizar para depois passar. Por isso que eu ainda não passei. Mas se vocês quiserem meio bagunçado, eu posso jogar agora. A minha sugestão é que você complemente as da Fabi. É por isso que a gente usa aquelas reuniões pós-entrevista, né? Que é quando a gente bate todo mundo junto e faz uma versão meio que única. Até porque senão fica muito difícil acompanhar o que está acontecendo. Aí vocês só consolidem num documento só e fica tudo certinho para todo mundo. Fabi, você já colocou no Drive, né? Eu vou pegar do próprio Drive. Eu vou te mandar o link, que ele está disponível, Liz, lá no grupo do próprio Drive da RBS. Beleza, tá bom. Aí só edita e complementa com o que a Fabi não tiver apontado, ou que você viu diferente, enfim. Tá bom, beleza. Como vocês já conversaram, eu imagino que seja bem tranquilo essa complementação, que vocês já devem estar bem alinhadas aí no que aconteceu e tal. Uma outra pergunta também. Na programação tá polo cervejeiro e plantação de lúpulo. Casa do Mel. Eu, como amante da cevada, gostaria de saber se vocês visitaram, como é que foi essa visita. Um ponto. Ele me avisou que teve uma mudança de última hora, que mudou. O que foi hoje era para ser na quarta e o que era na quarta veio para hoje. Então, a gente vai no polo cervejeiro na quarta-feira, mas vai manter a atividade. Só mudou a data. Não se preocupa que eu vou ver se eu consigo uma garrafa para... por favor. Brinde, só para a gente entender o potencial do município, né, Fabi? É importante. Sim, claro. Quantas garrafas precisa para entender o potencial, só para eu saber? Algumas, né, Gi? Algumas. Quanto mais melhor, para que a gente degusta, faz ali todo um processo, né? A gente faz aquele negócio que eu sabedora, né? Cerveja não deve ter que misturar, né? Mas para sentir o cheiro, o aroma e tal, tá entendendo? Nem ideia, Fabi. Eu só aceito. Eu também tô junto com o Yuri nessa. Questão de vocação, apareceu alguma assim, que eles falaram pelo menos no setor público? Como que foi? Sim.
No final, depois eles falarem tudo, sobrou uns 10 minutinhos, eu falei, gente, então, eu queria ouvir de vocês quais são os potenciais que vocês veem no município. E aí eles levantaram alguns pontos. Um levantado que é unânime em todos os municípios é turismo. Turismo. Ou seja, isso foi repetido como o potencial, e turismo, a moça, a própria secretária de Turismo e Cultura lá, ela falou que o turismo de forma geral, não só o turismo natural, mas tem como fazer várias coisas aqui. Por estar perto da praia, tem a parte também tem aqui as pedras lá, não sei, as pedras, tem muita coisa. Aí ela citou como turismo. O que mais que eles Se colocaram? vocês puderem, então, não sei se estava na agenda, dar uma visitadinha nesses atrativos naturais para ver se o turismo realmente é um potencial. Porque senão, Fabi, fica aquela mesma situação que a gente viu em Garapava. Tipo, não, a praia é fantástica, de fato era, daqui a 50 anos vai ser, quando tiver investimento suficiente. Eu não, de verdade, Yuri, a Thaís não sabe o que é uma cidade feia. Eu até agora não consegui ver uma beleza, de verdade. Pois é. O que eu vejo, assim, a história, tem eu vi que eles têm um orgulho, assim, da história da cidade. As pessoas falaram muito bem em relação, por exemplo, ao setor imobiliário, ao setor imobiliário que tem um potencial, porque tem é uma região ali que está entre, né, Vitória, e aí é caminho para ir para outras cidades, então isso tem feito foi feito um levantamento, por exemplo, para aquele condomínio Alphaville, eles avaliaram ali como um lugar em que é potencial, então, assim, eles têm um orgulho, assim, de falar que é uma cidade que tem, eles colocaram, até deixa eu pegar aqui, quer ver? Eles falaram sobre peraí, deixa eu abrir aqui, eu anotei alguma coisa. Na questão do contexto logístico, a localização geográfica, o pertencimento o pertencimento da cidade, o orgulho de ser vinianense, eles colocaram. O metro quadrado mais barato da região também. Sim, aqui, desenvolvimento muito superior à realidade das cidades vizinhas. Eles colocaram isso, então eles estão com baixo indicador de pobreza, e de verdade, assim, aparentemente não parece, mas ali perto da prefeitura é bem estruturado, é bem bonitinho, não é feio, muito legal. Mas eu não consegui ver ainda algo que pudesse ser assim, atrativo, mas falaram de turismo religioso, de ecoturismo, tem um lugar que eles têm ali uma possibilidade de fazer um salto de parapente, que é o único lugar parece que do Brasil que dá para saltar e voltar para o mesmo lugar, então é muito visado isso, então isso a gente ainda não conseguiu, né, ter acesso e tal. Tentem visitar, é importante tentar visitar, porque senão ficam só falando e fica aquela coisa meio distante. Beleza, a gente vai tentar fazer, sim. Outro ponto que eu também queria perguntar é questão de, assim, a população rural não é tão grande assim, 9%, mas eles chegaram a comentar alguma coisa ou mais focado no centro urbano mesmo? Mas no urbano... não falaram muito, até eu instiguei. Isso, eu ia falar isso, Fabi, pode complementar, pode continuar. Eu instiguei querendo saber, porque como eu tinha feito uma análise do panorama deles, né? E eles não têm convênio do ITR. E aí eu fui ver por que baixa arrecadação, mas eles falaram que tem em território, a área rural é muito grande, mas tem muito latifundiário. E aí, provavelmente, por não ter convênio, não entra ali na fiscalização, então a arrecadação vai ser bem baixa. Não vale muito a pena, né? Não vale, talvez não valha, mas também tem potencial. Se trabalhar, tem um potencial. Se for o caso, né? Mas assim, não foi muito comentado também, não. Não. Todas as vezes que a gente tentou, passou despercebido, digamos assim, não levantaram. Também não comentaram, né, Liz? Eu falei, Liz, você viu que em nenhum momento eles falaram sobre os vereadores, não citaram também. É a mesma coisa de Garapava, nenhum momento falaram. Eu até comentei com o Liz que eu acho que tem uma questão, claro, óbvia, muito política, a gente não sabe como que é a Câmara, se é metade, se é mais propensa ao prefeito do que, né, enfim. Então, provavelmente não entram nos detalhes, mas isso me chamou muita atenção, porque, assim, poderiam apontar como quem diz, olha, eu tenho a obrigação de gerir o município, não é só minha, né? Eu tenho dificuldade, por exemplo, com a Câmara, mas nunca comentam. Eu acho engraçado isso. Vamos ver se os Ignora outros se a Câmara, vão né? falar.
Vamos ver se Mas lembra que em Garapava, inclusive, os outros setores. Tipo, o governo é prefeitura. Câmara não. É isso. Não, quem? É isso. Vamos ver se alguém vai falar, mas eu acho também que não vamos falar, não. Questão de temas transversais, eles trouxeram meio ambiente, juventude, gênero, alguma coisa? Quando o secretário de os próprios empreendedores do município. Ele disse que sim, que via uma vontade maior. Inclusive, tem alguns incentivos mesmo que eles colocam, que para ter o licenciamento ambiental, eles precisam devolver em qualificação das equipes voltadas para a temática de meio ambiente. Então, já é uma coisa que, por própria lei, ele já tem que implementar dentro do município. Teve mais alguma coisa de transversal, Fabi? A gente perguntou alguma coisa sobre equidade de gênero. Foi falado alguma coisa. Não, mas não foi lá com os secretários na reunião, mas na gênero, visita. para começar, quantas secretárias tinham? Até não era 100%, não era 50-50, mas tinha muita secretária mulher. Muita. Inclusive em áreas, por exemplo, que assim, previdência não é uma área que eu percebo que tenha muita mulher. E a secretária de previdência é mulher, e ela está respondendo por 2 pastas, mas todas duas na área de previdência. E saúde mulher, educação mulher. Aqui tem algumas, Mobilidade. Esporte, cultura, mulher. Então, pelo menos a nível de representantes, eles têm bastante questão de gênero mais tranquila, né? Mas gênero aparece muito, em geral, na parte da sociedade civil. Da questão da previdência também era uma mulher. E desenvolvimento urbano e habitação. É isso. Gênero vai aparecer muito provavelmente na sociedade civil, que é quando mulheres vão expressar as dificuldades, a comparação em relação aos homens, aos maridos, aos filhos, né? Filhos e filhas, como se diferencia. No setor público só se for uma questão que eles já estão trabalhando, senão eles vão ignorar mesmo. E vida que segue. Um fator positivo também para a gestão é que eles sucederam o antigo gestor, né? Então, puderam dar continuidade nas atividades que já tinham, né, iniciado. E o prefeito até meio que sondeia assim, e o prefeito vai na próxima? Não, tem grandes possibilidades dele ir, então esses programas a gente vai conseguir dar continuidade, então, enfim. Eles citaram um ponto também que eu acho que é interessante ressaltar, é que esses cursos que são oferecidos, a demanda é alta, mas das pessoas mais pobres, elas ainda têm um pensamento um pouco mais voltado para o assistencialismo, e aí eles estão tentando ver meios de fazer com que os que são muito nessa parte do assistencialismo se empoderem mesmo e vejam como uma possibilidade de sair disso e não depender mais. Então, é uma dor que eles sentem. E, apesar de ter grande demanda, essa demanda é mais de pessoas que são os mais necessitados dentro do município, em relação à qualificação. Bem naquela pegada de cultura, sabe, Yuri? Olha, tá bom aqui, eu não vou me mexer, tá legal, eu tô recebendo, tá tudo certo. Funciona, né? E se eu me mexer, talvez eu perca. Então... Sim. E eles têm feito algumas ações para tentar mudar, para convencer. Eles chamam de roda de conversa, né? Para ver se a população entende que é preciso, né, tentar pôr a mão na massa, engajar, estudar para poder melhorar de vida. E aí até ele comentou que está tentando fazer o convencimento do prefeito de, olha, eu vou ofertar o curso aqui, mas eu quero uma contrapartida que é você, sei lá, colaborando em outra área, principalmente aqueles que tem algum caso de violência doméstica, que o Ministério faz um indicativo, você vai pronto, né? Mas ele queria tentar fazer para poder a pessoa ter o propósito de entrar e permanecer, né? Uma visão de futuro. Gente, vocês conseguiram bastante coisa. O setor público parece que estava bem articulado, já meio preparado para essa parte de vocês hoje, né? Vai ser importante vocês verem se o resto da sociedade está de acordo com isso. Está muito bonitinha essa história. Tudo, não, isso a gente faz. Está sendo feito assim. Vamos ver o que a sociedade civil vê disso.
que o setor produtivo, o que os empresários veem, está acontecendo mesmo na prática, ou se é muita historinha. Então, assim, fiquem atentos a esses pontos que vocês trouxeram. Inclusive, vocês vão falar com a sociedade civil amanhã, né? Sociedade civil e instituições de ensino. Isso. A princípio. A versão de um pouco mais, acho que pesado, que são 2 entrevistas, né? A entrevista acaba cansando um pouco mais. Embora não tenha a parte do deslocamento, né, que tem nas visitas, mas tem que ficar prestando atenção toda hora, é um pouco cansativo. Mas aparentemente está bem tranquilo, né? Vocês estão bem até agora? Estão felizes com... Um cara feliz, né? Tô achando meio esquisito. Mas, Yuri, de verdade, se eu posso fazer um comparativo com Igarapava... Ixi, Fabi caiu. Foi na hora que ela falasse, eu posso... Voltei? Voltou. A sua voz sim, sua imagem não. Eu vou tirar minha imagem para poder... Voltou. Vou tirar a câmera. Melhor? Vocês... Ou não, tá de boa. Como preferir, Fabi. Tá normal agora. Tá normal, pode continuar. Igarapava, a gente tinha o mesmo número de participantes, não de secretários, por causa daquela questão que eles têm em relação ao Ministério. Eles têm diretores. Fabi travou de novo. Alô? O Wi-Fi, foi problema no Wi-Fi aqui do hotel. Internet de hotel é uma coisa que eu acho que eu nunca vi um decente de fato. Funciona mais ou menos. Eu não sei se eu tiro minha câmera também para não sobrecarregar aqui. Vamos reduzir a internet de todo mundo, acho que facilita. Beleza. Pronto. Eu não sei até onde vocês ouviram, vocês conseguiram ouvir até onde? Em comparação com o Igarapava, aqui foi... Aí corta. Não, então, eu achei mais fácil a gente ter uma entrevista hoje pela manhã e uma visita técnica. Quebra um pouco também a tensão, porque você fica ali, você fica muito engessado. E aí, querendo ou não, fazer essa parte social também é um negócio meio cansativo. Então, para nós hoje, eu acho que eu estou mais tranquila. Primeiro, estou meio que pré-vacinada, não estou 100% formada ainda, mas já consigo ter uma noção de como, né, as coisas podem caminhar. Segundo, de não ter tido ali o almoço também, de ficar naquela, né, aquela pose todo o tempo. E depois a tranquilidade de poder ir fazer uma visita e ser uma coisa mais leve, apesar da gente não ter conseguido fazer as anotações como a gente queria ali na hora, mas a gente conseguiu, sabe, interagir, entender um pouco mais melhor, assim. Legal, Fabi. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que ir pensando até para reformular a abordagem, sabe? Porque, cara, é qualidade de vida isso é muito cansativo como a gente faz. Então, todo o avanço que a gente consegue, a gente vai anotando para melhorar os próximos. Verdade, Júris. Eu achei bom, assim, eu achei que ficou bem bacana, de verdade. Então, alguém tem mais algum ponto? Acho que, por mim, eu tô super feliz que vocês conseguiram, né, ter um dia tranquilo, a visita foi boa, a reunião foi boa.
que continue assim para os próximos dias, né? Só uma coisa que também eu acho que é muito unânime, eles citaram a questão, quase todos eles citaram a questão de falta de investimento de estrutura tecnológica para atender o município. Então, foi um ponto também levantado, que tem a ver com a desburocratização, todas essas ações que eles sentiram falta. Tecnologia como um todo. Verdade, Liz, concordo também. Coloquei algumas coisas desse tema lá nas minhas anotações. Eu vou olhar amanhã de manhã, eu acho, as anotações. Hoje à noite, vou pensar ainda. Aí só complementem lá as coisas. Uhum. E aí, boas entrevistas para vocês amanhã. A gente se fala na quarta-feira à tarde, é isso? Não, mas então, você não quer. É porque eu não entendi muito bem. Naquela sua proposta, não seria a gente ter uma reunião depois que tiver a entrevista, amanhã? Depois de cada entrevista? Então, a reunião que a gente fala depois de cada entrevista, depois de cada dia de visita, é mais internamente aí, nesse caso entre Não é você com vocês. e a Fabi. A nossa seria mais, seria ali quarta-feira, dia 24, das 5 às 5h30. Que aí vai ser a junção. A gente vai falar sobre a entrevista de amanhã e a de quarta de manhã. Seria mais um momento para a gente ver tudo que foi falado, todas as visitas que foram feitas, para a gente começar ali a montar a oficina para sexta-feira, né? Então, quarta a gente se fala para alinhar todos os pontos de todas as entrevistas e das visitas. Aí, quinta-feira, de manhã, a gente apresenta a prévia da estratégia de oficina de validação, ver com vocês se vocês concordam. E aí, na quinta-feira também, no final da tarde, a gente volta com a apresentação completa e aí, se precisar mudar alguma coisa, a gente muda, bate como é que vai ser a estratégia. Aí é mais essa parte de validação mesmo. Seria essa a ideia. Beleza. Com as atas bem estruturadas, Liz, fica bem fácil da gente poder acompanhar com vocês, inclusive, porque as ideias já estão bem formalizadas no papel, sabe? Aí a gente consegue acompanhar isso de forma mais tranquila, até para não ficar ocupando a agenda de vocês 1000 vezes. Entendi. As coisas acontecem aí com imprevisto, então assim, fica difícil ficar restringindo a agenda de forma muito recorrente, né? Tranquilo, então. Aí, então, a gente terminou a reunião, a gente já manda a ata nesse momentinho depois que a gente... Vocês conversam, batem sobre isso. Exato. A gente já tenta fazer o quanto antes também para não perder informação, né? É esse o ponto. Tá bom. Então, quarta-feira, 17, é isso? Isso, exato. Quarta-feira, às 17. Aí, caso tenha algum problema imprevisto aí de agenda, que a gente sabe que acontece, a gente vai se falando pelo grupo. Beleza? Tá bom. Beleza. Então é isso, pessoal. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigada. Bom descanso para vocês. Aproveitem a cidade. Igual. Só que não, aproveitar a cidade não. Que isso, Fabi? Várias coisas outras pessoas fazendo meio nada. A gente vai. Eu tô falando isso eu só não quero ladeira. Eu não quero ladeira. Isso, vai achar alguma coisa pra fazer. Tá bom, fica bem. Beijo. Igualmente, gente. Tchau, tchau. Tchau.